bucal, futuros técnicos. Vamos dar início a mais uma aula de anatomia, né? Nossa última aula de anatomia dental, vamos finalizar a disciplina hoje. E nas aulas anteriores, o que foi que a gente observou? A gente conheceu a anatomia dos dentes permanentes. Nós estudamos os dentes permanentes em grupos, né? Os incisivos, caninos, premolares e molares. Hoje a gente vai estudar a anatomia dos decíduos, tá? E aí, o que é pra gente iniciar a aula, vamos só relembrar o que a gente viu em aulas passadas. A gente sabe que os decíduos e os permanentes têm anatomia semelhante, porém os dentes decíduos são menores, são mais esbranquiçados. Uma característica muito importante que vocês aprenderam, os decíduos não possuem os grupos dos premolares. Então, hoje a gente vai estudar quais grupos? Os grupos dos incisivos, decíduos, dos caninos decíduos e dos molares decíduos, tá certo? Então, iniciando nossa aula, lembrando que como eles têm características bem semelhantes aos permanentes, vocês vão observar que a aula de hoje tá mais simples, tá mais prática, vai ser um pouco mais rápida. Por quê? Porque eu não coloquei todos os detalhes que a gente observa nos dentes permanentes. Vocês já conhecem muito bem. E vocês sabem da importância das estruturas, da gente conhecer a anatomia e as estruturas, né, dos dentes, porque a gente sabe, a gente precisa aprender a diferenciar os grupos de dentes. A gente sabe que cada grupo de dentes, devido à sua anatomia, tem suas funções específicas, como, por exemplo, função de aprender alimentos, função de cortar alimentos, de triturar alimentos, e os decíduos possuem as mesmas funções, né? As suas formas são caracterizadas de acordo com a função que eles exercem. E qual a importância dos dentes decíduos, né? Vamos iniciar a nossa aula relembrando a importância, além da mastigação, que a gente já conhece, além da importância de cortar, de triturar os alimentos, os dentes decíduos também vão atuar no desenvolvimento dos maxilares. Por isso é importante a gente cuidar dos decíduos, a gente preservar os decíduos e evitar com que as crianças percam esses dentes precocemente, porque vocês sabem que eles vão atuar no desenvolvimento e crescimento dos ossos maxilares. Da mastigação, como eu falei, da fonação também, vão atuar na fonação e na oclusão. Também vai servir para quê? Um ponto muito importante. Ele serve para guiar os dentes permanentes no momento em que os dentes vão irromper e se erupcionar. Então, para que os dentes possam se posicionar corretamente na arcada, eles precisam dos decíduos para serem guiados no momento da erupção. Então, a falta de um dente decíduo vai influenciar muito nisso, vai influenciar, por exemplo, em futuras oclusões erradas, né? Por quê? Porque os dentes permanentes se erupcionam de forma errada pelo fato das crianças, né, terem perdido o decíduo precocemente. E aí, a dentição decídua, você já conhece, a gente já viu em algumas aulas, que a dentição decídua ela possui 20 dentes, né? Os permanentes possuem 32 e a decídua 20 dentes. E quais são os grupos que estão excluídos? Vamos repetir mais uma vez, são os pré-molares. Então, o que é que a gente vai encontrar na dentição decídua? A gente vai encontrar 2 incisivos superiores centrais e 2 incisivos superiores laterais, 2 caninos superiores e 4 molares superiores, né? 2 do lado esquerdo, 2 do lado direito. Da mesma forma, a gente vai observar na arcada inferior 2 incisivos centrais, 2 incisivos laterais, 2 caninos e 4 molares. E a morfologia desses dentes? A gente observa alguma coisa diferente do que a gente viu dos permanentes? Não observamos, é a mesma coisa. Histologicamente, o dente decíduo também possui o esmalte, dentina, gengiva, o canal radicular, que abriga a polpa, o cemento,
E morfologicamente ele vai ser dividido da mesma forma que os permanentes são divididos. Divididos em quê? Em coroa, nós temos a coroa do dente, nós temos a raiz do dente e o colo, que é o limite entre coroa e raiz. E as características, então repetindo o que a gente falou no início da aula, são menores que os permanentes. Os incisivos e os caninos, eles são bem semelhantes aos homônimos permanentes. Então, os incisivos e caninos descidos são bem semelhantes aos incisivos e caninos permanentes. As coroas dos dentes descidos são mais baixas, mais baixinhas e um pouco mais largas. E o esmalte desses dentes é delgado, ele é mais fino. É um esmalte mais fino do que o esmalte do dente permanente. O dente permanente, então, é um dente mais resistente. E as faces? Da mesma forma que a gente aprendeu nos dentes permanentes. Nós aprendemos, a gente estudou bem detalhadamente as 5 faces dos dentes permanentes. Quais? A face vestibular, né, a que está voltada para o vestíbulo, face da frente. A face que está de trás, que é a lingual dos dentes inferiores, né, por estarem próximos à língua. Palatina a gente chama dos dentes superiores por estarem próximos ao palato. E as 2 faces, como vocês observaram, proximais, que é a mesial, mais perto da linha mediana, e a face distal. E vocês vão observar que nesse estudo de hoje eu não coloquei todas essas faces detalhadamente, porque vocês já conhecem as estruturas que estão presentes em cada face quando a gente estudou na dentição permanente, e a dentição decídua, como eu falei, é bem semelhante. Então eu só anotei algumas características mais principais ou então mais diferenciadas de cada grupo de dentes dos decíduos. E vamos iniciar pelos incisivos centrais decíduos, os 51, 61, 71 e 81, que são os 2 incisivos centrais superiores e os 2 incisivos centrais inferiores. E os superiores? Coloquei os 2 juntos aqui porque eles têm as características bem semelhantes, que é o 51 e 61. Então, como é a coroa? A coroa desses dentes é uma coroa com aspecto mais aplanado, né? Já que ele é mais achatadinho, ele tem uma forma mais aplanada, não tão trapezoidal como a gente observa nos dentes permanentes. Então é mais aplanado. E a face palatina possui 2 fosas. Isso aqui é justamente um diferencial que eu coloquei que a gente não vê nos permanentes. No mais, todos os outros detalhes são semelhantes, como a presença dos sulcos que vocês conhecem, do cíngulo, por exemplo, da bossa, enfim, todos os detalhes anatômicos que vocês conhecem são semelhantes. Mas, por exemplo, na face palatina, vocês lembram? A gente estudou que a face palatina dos incisivos centrais permanentes, elas possuem uma fossa, né? Aquela escavação no meio da face palatina que ela é delimitada pelo cíngulo, né? Temos o cíngulo, temos as cristas, que delimita a fossa que está bem no meio entre o cíngulo e as cristas, né? Uma fossa, e aqui a gente vai encontrar 2 fossas, porque tem esse desenvolvimentozinho aqui, essa protuberância aqui no meio da face palatina desses dentes, que vai ocasionar o surgimento de 2 fossas. Uma fossa mesial, porque está voltada para o lado mesial, e uma fossa distal, porque está voltada para o lado distal. No mais, tudo é parecido com os permanentes, tá? E a raiz, como a gente observa, uma única raiz também é uniradicular, é uma raiz cônica, e o ápice da raiz, um detalhezinho a mais que a gente precisa saber que é um pouco diferente, é desviado para a vestibular. Então, o ápice da raiz desvia-se para a vestibular. E os incisivos centrais inferiores, 71 e 81. Ele é o menor dente da dentição humana. A gente viu que o menor dente da dentição permanente é o incisivo central inferior. Da mesma forma, na dentição decídua,
é o incisivo central inferior. E o incisivo central inferior descido, obviamente, ainda é menor do que o incisivo central inferior permanente. Então, ele é o menor dente da dentição humana. Ele é muito simétrico, ou seja, possui suas bordas bem semelhantes, bem parecidas. Existe uma simetria entre esse dente. E tem o diâmetro cérvico-incisal, que é esse diâmetro aqui, que vocês conhecem, cérvico, que vai da cervical à incisal. É um diâmetro maior do que a mésio-distal, ou seja, ele é um dente mais alongado. Não é um dente achatado, é um dente mais alongado, porque seu longo eixo vertical, né, cérvico-incisal, é maior do que o eixo perpendicular, né? O eixo que vai da mesial para a distal. E a coroa, o que é que a gente vê aqui? O que é que a gente pode ver assim um pouco diferente? A face palatina é quase lisa desse dente. Ela apresenta um símbolo igual ao superior, porém esse símbolo ele é menos evidente. Então ela é quase lisa, a gente quase não observa as estruturas anatômicas que a gente aprendeu no permanente, a gente quase não observa no decídio, na face palatina do decídio. A raiz é uma raiz única, também uniradicular, cônica, e o ápice aqui é inclinado para vestibular e distal, né? A gente viu que o superior é inclinado para vestibular e aqui é inclinado para distal e vestibular. E os incisivos laterais, a gente agora vai ver os laterais superiores e inferiores. Então vamos começar pelos superiores, 52 e 62. São menos volumosos que os centrais, da mesma forma como a gente observa na dentição permanente, que os laterais superiores permanentes são menores que os superiores centrais. São bem parecidos, mas, por exemplo, diferenciam no tamanho. A coroa é mais alta que larga e é achatada nesse sentido mesodistal. Então, ela é bem achatadinha, assim. Você vê assim de frente, né? Olhando assim de frente, você vê que é tipo uma coroa fina. A raiz cônica também, uniradicular. E a face lingual, ela é estreita, a face lingual da raiz, ela é estreita e escavada, porque aqui na imagem a gente não consegue observar, mas é a parte lingual da raiz desses dentes, é uma raiz, pela lingual quando a gente observa, é uma raiz bem estreita. E os laterais inferiores, 71 e... Eu errei aqui na numeração, tá? 72 e 82. Eles são mais volumosos que o incisivo central inferior, da mesma forma que a gente observa na dentição permanente. A gente sabe que como o incisivo central é o menorzinho, o menor dente, né, permanente, o incisivo lateral, obviamente, é maior que o central. Da mesma forma a gente observa na dentição decídua. E a coroa é semelhante ao central, uma coroa simétrica, tá? Porém com dimensões maiores, né? Poderia ser maior. A raiz também é cônica e desvia para o lado distal, tá? A raiz aqui, ó, um ápicezinho desviado para distal. Então vocês podem observar aqui as faces. Então a gente vê como, né, observando todas as imagens, ó, do lateral inferior, dos laterais superiores, do lateral superior, do lateral inferior, dos centrais superiores, do central inferior, a gente observa o quê? Que são dentes bem semelhantes aos dentes permanentes, porém com as estruturas menos evidenciadas. E os caninos? Os caninos também, a gente já pode observar aqui nessas imagens, como os caninos são bem semelhantes aos caninos permanentes, né? Olha, então vamos ver. Os caninos superiores têm essa coroa no formato pentagonal, da mesma forma que a gente aprendeu nos caninos permanentes, né? A forma pentagonal. Porém, os caninos decíduos têm uma coroa pequena e uma coroa mais ampla. A raiz, ela é cônica também, uniradicular, né? Apresenta uma única raiz e inclinada aqui, ó, no sentido distal.
e o canino inferior, os caninos inferiores, né? O 73 e 83. A coroa desses caninos aqui, ela é uma coroa mais alta e mais larga que que o canino superior, que os caninos superiores. Então, os caninos inferiores são maiores que os superiores, tá? A raiz, mas no mais, a anatomia é bem semelhante também. E a raiz é mais curta do que a do canino superior. Vocês podem observar aqui, ó, apresenta uma raiz mais curta, menorzinha, e o dos caninos superiores a gente observa, ó, uma raiz mais alongada. E os molares superiores descidos, né? O último grupo dos dentes descidos, já que os descidos não possuem os premolares, porque a gente sabe que os molares superiores descidos, quando tem a queda, quem vai ser opcional no lugar deles são os premolares permanentes, né? A gente estudou isso durante as aulas. E o primeiro molar superior, como se caracteriza os primeiros molares superiores descidos? Os primeiros molares superiores descidos, eles não se parecem com nenhum dente permanente. Eles não têm uma anatomia semelhante a nenhum dente permanente. Vocês vão observar. A coroa, a superfície oclusal desse dente aqui, é uma superfície que possui apenas 3 cúspides. Tem forma irregular, quadrilátera, e apresenta um sulco, o sulco aqui esse sulco mesodistal que divide as cúspides vestibulares das cúspides lingual, é um sulco bem profundo, né? Como eu falei, separa a porção vestibular e a porção lingual. Vocês sabem a função dos sulcos na face oclusal dos dentes posteriores, né? E a raiz é um dente também, como os dentes posteriores, que apresentam 3 raízes, e como a gente estudou, essas 3 raízes são o quê? 2 raízes vestibulares e 2 raízes e uma raiz lingual. As 2 vestibulares, uma mesovestibular, uma distovestibular e a raiz lingual, né? Então, a raiz lingual, ela é mais longa e é mais divergente que as outras raízes, né? Ó, aqui porque na imagem a gente não observa um tamanho, aqui nessa imagem não observa que ela possui um tamanho maior, mas a raiz lingual ela é mais longa e ela é mais divergente, ó. Ela se abre mais assim, ó, converge mais do que as outras raízes. E os segundos molares superiores. Já a gente viu que os primeiros molares inferiores não se parecem, não se assemelham com nenhum molar permanente. Já o segundo molar superior é bem semelhante, é bem parecido com o primeiro molar permanente. Ó. A coroa é quase exatamente igual à coroa do primeiro molar superior permanente, porém vai ser obviamente menor em todas as direções. E vocês se lembram que o primeiro molar permanente, a gente encontra uma protuberância do esmalte, né? Que a gente chama aquela protuberânciazinha, aquele rombozinho que aparece, além das 4 cúspides, né, que a gente observa, a gente chamou de quê? De tubérculo de Carabelli. E o segundo molar superior descido também apresenta esse tubérculo de Carabelli, né? Essa protuberância, essa ponta de esmalte, como a gente chama. E a raiz, as raízes também são 3 raízes, são 2 raízes, como a gente viu, vestibulares e uma lingual, e a fusão, geralmente, né, da raiz palatina, eu digo lingual, gente, mas é palatina, né, por ser dente superior, fusão das raízes palatina e disto-vestibular. Então, geralmente, vocês lembram que é fusão, né, a junção de 2 raízes. Então, geralmente ocorre essa fusão da raiz palatina com a raiz disto-vestibular, porque nessa imagem aqui também não dá para observar essa fusão. E os molares inferiores, para a gente encerrar a parte de anatomia, né, dos descidos, os molares inferiores, o que é que a gente pode observar? Na coroa desses molares, a face vestibular, o lado distal, na face vestibular, perdão, o lado distal é menor que o mesial, porque aqui nas imagens a gente não observa muito esse lado mesial menor que a distal. Aqui na imagem está quase igual, mas ele possui essa diferençazinha, né? O lado distal
sendo menor que o mesial. E o sulco mesodistal aqui vai separar, como vocês conhecem, as cúspides. São duas cúspides, eles possuem 4 cúspides. Os molares inferiores, primeiro molar inferior. Nós temos 2 cúspides vestibulares e 2 cúspides linguais. E temos o sulco mesodistal ali, separando essas cúspides. A raiz possui somente 2 raízes, da mesma forma que os molares permanentes, também inferiores, também possuem 2 raízes. Vocês lembram que é uma raiz que está na mesial e uma raiz que está na distal. Da mesma forma são os molares permanentes, os primeiros molares permanentes inferiores, tá? Agora sim nós vamos encerrar, né, a parte da anatomia, com o segundo molar inferior. Possui uma coroa semelhante também ao primeiro molar permanente, do mesmo jeito que a gente viu o segundo molar superior permanente, que ele possui essa anatomia, o segundo molar superior descido, que possui uma anatomia semelhante ao primeiro molar permanente. O segundo molar inferior descido também possui uma anatomia semelhante ao primeiro molar permanente. Lembram do tubérculo que vai aparecer, ó? Ele vai apresentar um tubérculo aqui na face lingual, tá? Vocês lembram do tubérculo de Carabelli, né? Aquela ponta do esmalte, uma ponta do esmalte que aparece, aquela protuberância ali que aparece. Aqui também vai aparecer essa protuberância, sendo que a gente vai caracterizar com outro nome, que é esse nome Zuckerkand, o nome mais complicado de falar, mas é a mesma coisa, é um tubérculo, tá, gente? Ó, como a gente pode observar aqui, ó. Na verdade, tubérculo, essa seria a face lingual aqui, com o tubérculo bem aqui presente, ó. A gente observa as cúspides com o tubérculo. E a raiz, também da mesma forma, do primeiro molar superior, primeiro molar inferior descido, ou o segundo molar inferior descido, também é um dente birradicular, com 2 raízes, uma mesial e uma raiz distal, certo? Aqui só para ilustrar a dentição descida, olha que bonitinha a dentição descida. Lembram dos diastemas, que são esses espaços, ó, entre os dentes, que a gente observa na dentição descida e que a gente já não vai observar na dentição permanente. Muitas vezes, algumas pessoas apresentam diastema na dentição permanente, né? Mas a gente não vai observar no geral, porque os dentes permanentes são o quê? Maiores, mais volumosos, então eles fecham esse espaço aí, que a gente observa nos dentes descidos, tá? E com isso a gente finaliza a parte de anatomia, a anatomia dental, os detalhes, as estruturas que vocês aprenderam. E a gente agora vai só pincelar um pouco, observar um pouco o conhecimento de oclusão dentária. Deixa eu olhar o tempo, tá passando normal aqui. E o que seria a oclusão dentária? Qual a importância da oclusão dentária? Por que a gente tem que conhecer essa oclusão? A oclusão, ó, como é que a gente vê? O que é a oclusão? É o relacionamento estático, então um relacionamento parado, digamos assim, entre os dentes. Como eles se relacionam quando se tocam um com o outro, né? E é a base, e é básica a oclusão para todos os aspectos da odontologia. Então, é muito importante a oclusão, porque todas as áreas da odontologia, quando vai trabalhar para devolver a função dos dentes, para reabilitar a saúde oral, a gente tem que observar primeiramente a oclusão, porque a gente tem que promover uma oclusão ideal. Se o paciente tinha a oclusão ideal, a gente tem que no tratamento que é feito, essa oclusão ideal tem que continuar. E se o paciente não tinha uma oclusão ideal, tinha uma oclusão, uma oclusão patológica, a gente tem que organizar para a gente devolver a ele a oclusão normal, a oclusão ideal. Então, o que significa o relacionamento estático dos dentes, como a gente observou, é o relacionamento estático.
É o contato, como eu falei, o contato, o toque de um dente com o outro. Que dentes são esses? O toque, o contato dos dentes superiores com os dentes inferiores, né? Os dentes antagonistas. Então, a oclusão seria isso aqui, ó. Da forma que o manequim está aqui, com a boca fechada e todos os dentes, ó, se tocando. Seria a oclusão dentária. Então, a gente viu, é o contato dos dentes antagonistas, superiores e inferiores, ou ainda é o instante em que a mandíbula se encontra, né? A mandíbula vai se encontrar com a maxila. Então, é necessário, para a gente entender essa importância da oclusão e buscar uma oclusão ideal, é necessário o quê? O conhecimento da anatomia do sistema estomatognático, que vocês já conhecem, já tiveram aula sobre o sistema estomatognático, que é composto por quê? Por quem? Por um conjunto de estruturas bucais, conjunto de estruturas da boca, que exercem funções em comum. E essas estruturas, vamos só relembrar, nós temos que fazem parte do sistema estomatognático. Os músculos, os gânglios, os nervos, os tendões, os ligamentos, todos os ossos do crânio, né? Maxila, mandíbula, por exemplo. As articulações que vocês conheceram, essa articulação temporomandibular, que é a articulação da mandíbula, aonde? No osso temporal, que vocês conhecem. Os dentes, com a sua oclusão, o periodonto e a mucosa. Tudo isso faz parte do sistema estomatognático, né? Que possui diversas funções, todos trabalhando junto, tem várias funções como mastigação, deglutição, fonação e respiratória, entre outras funções. E por que é importante a gente conhecer a anatomia, conhecer o sistema estomatognático, para a gente ter uma noção de oclusão, o que é que vai influenciar na oclusão? É que, para existir uma oclusão ideal, é preciso ter saúde dos componentes estomatognáticos. Então, por exemplo, se os dentes não possuem saúde, por exemplo, se existe uma falta de um dente, ou dois, ou três, está faltando ali um dente, vocês acham que é possível, mesmo assim, continuar com a oclusão ideal, faltando um dente? Ou um dente que está bastante caiado, já teve muita perda coronária? Será que é possível a gente conseguir uma oclusão ideal? Só um dente, por exemplo, estiver prejudicado, vai influenciar? Não vai influenciar na oclusão? Vai influenciar sim, a gente precisa ter uma saúde no geral dos dentes. A gente precisa também ter a saúde no geral do periodonto, dos músculos da face, das articulações, articulação temporomandibular. Tudo isso tem que estar com saúde, tem que estar funcionando normalmente para que se obtenha uma oclusão ideal. E por que é tão importante a gente buscar essa oclusão ideal, conhecer essa oclusão ideal? Quando não existe uma oclusão, surge uma desarmonia oclusal. E essa desarmonia, desorganização oclusal, ela vai produzir o quê? Ela pode produzir vários efeitos prejudiciais à saúde, vários efeitos deletérios, como, por exemplo, a mobilidade dentária. Pode promover mobilidade, vocês sabem, quando o dente fica mole. Então, pode surgir mobilidade por conta de um desajuste oclusal, acabar que um dente ficar mole por conta disso. Sensibilidade dentária. Sempre recebi no consultório durante atendimentos, pacientes que se queixam muito de sensibilidade dolorosa nos dentes, e quando vai se observar, o principal fator é só um desajuste oclusal, que a gente dando um ajuste ali, ajustando a oclusão do paciente, aquela dor some. Então a gente devolve a saúde. Então, para vocês verem como a
um desajuste oclusal, uma desarmonia oclusal influencia, né, na saúde e no bem-estar geral do indivíduo. Uma hiperfunção também, que essa hiperfunção, às vezes um desajuste oclusal dos dentes, pode ocasionar uma função maior das estruturas bucais, como por exemplo uma função maior dos músculos, da articulação também. Isso também causa muita dor, muito desconforto. As desordens que eu falei, as desordens podem surgir, a falta de um dente, dois dentes, enfim. A falta de dentes, por exemplo, pode surgir desordens na ATM, causando a DTM, vocês conhecem, a disfunção temporomandibular. E essas desordens na ATM, como eu falei, são doenças que surgem crônicas, de muitas vezes difícil diagnóstico. A gente vê qual o problema ali que tem que reajustar para que possa promover a saúde do paciente, devolver a saúde do paciente, né, dar conforto ao paciente, aliviar aquelas dores constantes que às vezes o paciente reclama, que sobe dores de cabeça, dores aqui, ó, nessa região perto do ouvido, muito paciente reclama. E quando a gente vai observar, né, vai fazer um exame clínico, a gente observa como a oclusão está toda desajustada e tem que reajustar, tem que devolver essa oclusão para que a gente possa devolver a saúde ao paciente. Também um desajuste oclusal pode gerar fraturas dentais e fraturas de restaurações, porque como eu estou dizendo, se há um desajuste, não vai haver uma hiperfunção ali. Então, às vezes um dente tá tendo mais força mastigatória nele porque tá faltando um dente vizinho. Então, ali causando mais força mastigatória, se ele tem, por exemplo, uma restauração ali, pode fraturar aquela restauração. Então, vocês estão vendo aí como um desajuste oclusal, uma desarmonia oclusal causa muito mal à saúde do paciente no geral. Aqui, ó, por exemplo, uma foto. Né? Vocês já estão observando aqui, a gente tem doenças periodontais, falta de dentes aqui, há um desajuste geral aí. E o estudo da oclusão. Então, hoje, na nossa aula de hoje, só para a gente tomar um pouco do conhecimento da oclusão, como é feita a oclusão, a gente vai ver a relação das arcadas, tá? Como a arcada superior se relaciona com a inferior quando vai ocluir. A gente vai ver a direção dos dentes, que é importante a gente ter noção da direção dos dentes, porque a gente sabe que os dentes no alvéolo, vocês podem observar, quando vocês observam fotos, observam um manequim, por exemplo, vocês observam que o dente no alvéolo, ele não está encaixado reto. A gente observa que os dentes, né, eles não estão encaixados retos, perpendiculares. Existe uma inclinação dos dentes dentro do alvéolo e essa inclinação ela também é importante, ela vai influenciar, ela influencia na oclusão, né? Ela já é feita, os dentes já estão justamente naquela posição para que se exista e se promova uma oclusão ideal. Nós vamos observar a oclusão propriamente dita e vamos também observar os movimentos mandibulares comuns, né, que a mandíbula promove. As arcadas, como eu falei, a gente vai ver e observar a relação entre a arcada superior e a arcada inferior. A gente observa que as arcadas apresentam curvas bem delimitadas. Aqui nessa imagem a gente pode observar, ó, a arcada superior e a arcada inferior, elas apresentam essa curva. Então a gente observa que não existe, elas não estão em um plano, a arcada não está em um plano, os dentes superiores e inferiores, eles não estão em um plano reto. Existe uma curvatura, desses dentes, ó, como vocês podem observar aqui, os dentes superiores e inferiores. E por que é preciso ter essa curvatura? Olha, devido aos movimentos mandibulares, só se torna possível o contato perfeito entre os planos oclusais quando existe a curvatura. Se não existir essa curvatura, essa diferença, digamos assim, né, da oclusão dos dentes, se não existir,
essa diferença que surge por conta da curvatura, como a gente observa, os dentes não vão ocluir perfeitamente. Imagina se fosse todos os dentes em plano reto para ocluir, não iria ocluir perfeitamente. Que muitas vezes pode também acontecer quando existe um desajuste oclusal, às vezes é por conta disso. Como, por exemplo, a perda de um dente inferior. Aí o dente superior antagônico, muitas vezes ele dá uma estruída, desce mais um pouquinho. Então ele já vai perder esse alinhamento natural, né? Um alinhamento normal. E já vai promover também aí a influenciar no desajuste oclusal. Então, graças a isto, que durante a mastigação, há maior contato entre os dentes, né? Graças a essa curvatura. Então, há maior contato entre os dentes da arcada, impedindo o quê? Que os mesmos se desloquem por conta das forças mastigatórias. E o que a gente observa? A arcada superior, ela tem um diâmetro que é maior do que o diâmetro da arcada inferior. Então, o que a gente vai observar na hora da oclusão, que é a oclusão ideal, seria o quê? Que na hora que promove essa oclusão, a gente observa que a arcada superior, ela dá uma leve envolvida na arcada inferior, porque a arcada superior, ela é maior. Ó, então, a gente pode comparar, por exemplo, a oclusão, a relação dessas arcadas, com a relação de uma caixa e sua tampa. A gente sabe que a tampa, ela precisa ser um pouco maior, um pouco mais larga, para poder ela se encaixar, envolvendo assim a caixa e fechar a caixa, certo? Então, a gente pode comparar, por exemplo, um sorriso a uma caixa com a tampa. Vocês podem observar aqui sobre esse sorriso ideal, que os dentes superiores estão dando uma leve envolvida, estão assim, como se fosse abraçando os dentes inferiores. Então, isso faz parte de uma oclusão ideal. Vocês vão observar que existem oclusões que não são ideais, que ocorre o contrário. A gente chama existe uma mordida cruzada. Então, ocorre o contrário. Ao invés dos superiores estarem abraçando assim por fora, os inferiores, ocorre o inverso. Vocês vão observar. E a direção geral dos dentes? Como eu falei, os dentes não estão na arcada, não estão no dentro inserido no alvéolo, implantado no alvéolo, de forma perpendicular. Eles estão com leve inclinação. Vamos conhecer essa inclinação. Aqui, ó, em cada arcada dentária deve-se levar em conta a inclinação dos dentes em dois sentidos. A gente vai ver um sentido vestíbulo-lingual e a gente vai ver um sentido mesodistal. Então, aqui, ó, nesse sentido vestíbulo-lingual, o que é que a gente observa? A gente observa que os dentes, ó, superiores, eles estão inclinados para a lingual. A lingual na parte de trás. Podem ver que todos estão inclinados, ó, em direção à lingual. Nem está reto, nem está inclinado assim. Eles estão inclinados assim para a lingual. Tá vendo? Ó? Da mesma forma, a gente observa nos inferiores, mas a gente observa nos inferiores até o canino. Por quê? Depois do canino, a gente observa que acontece o contrário. Ao invés de eles estarem inclinados para a lingual, a gente observa uma inclinação aqui, ó. O contrário, ó, para a vestibular. Do canino para trás, tá vendo? E no sentido mesodistal, qual é a direção deles? Se a gente for olhar o sentido mesodistal, a gente viu assim, lingual, vestibular. Tá vendo? Então, observando minha mão, a gente viu lingual, vestibular. Então, eles estão mais inclinados para a lingual, todos os superiores, e os inferiores também, os anteriores também lingual, e os posteriores já estão inclinados mais para a vestibular. Ó. A gente levando em conta, tá, da raiz para a coroa. Já que a gente vai observar a inclinação assim, ó, lateral, que é a mesodistal. Vocês podem observar que os dentes superiores, eles inclinam-se para o lado distal, ó. Aqui, ó, todos inclinados para o lado distal. A gente já não vê tanta essa inclinação para o lado distal quando vai chegando o segundo e o terceiro molar. A gente vai ver ele inclinando aqui, ó, ao contrário, ó, para mesial. Conseguem observar? Ó, a inclinaçãozinha, de pegando ele de lado.
eles todos com inclinaçãozinha assim, ó, mais para a distal. Já o segundo, e principalmente o terceiro, como é premolar ou molar, já para a mesial. E todos os dentes inferiores têm essa inclinação para a distal. Observam aí na imagem? Então, a gente já sabe, né? As arcadas, a relação das arcadas, elas possuem essa curvatura, que é o ideal, essa curvatura dos dentes, né? Eles não estão em planos, todos no mesmo plano, retinho iguais. A gente sabe também que dentro da arcada, no alvéolo, eles também não estão retos. Você observa que eles dão essas inclinadas que a gente viu, né? Mais para lingual, mais para distal. E tudo isso, se os dentes encontram nesta posição, todos os dentes encontram nessa posição, com certeza vai se obter ali uma oclusão ideal. Às vezes acontece também um desajuste oclusal porque um dente desse não está inclinado na posição correta. Aí o paciente, por exemplo, vai ter que fazer o uso do aparelho ortodôntico, né, para colocar o dente na posição correta, para que se promova a oclusão ideal. E a oclusão dentária, como vocês viram, né, quando ocorre esse contato máximo entre o dente superior e o seu antagonista inferior. Então, na oclusão normal ou central, a que a gente chama normal ou oclusão central, que a gente verifica o quê? Que existe o máximo contato, como eu falei, entre as superfícies oclusais e incisais dos dentes das duas arcadas. E aí a gente vai ver qual a relação de contato que estabelece entre os dentes. Porque vocês vão ver que a relação de contato é estabelecida, por exemplo, duas formas. Em contato de face com face ou um contato de cúspide com cúspide, por exemplo, de cúspide com fossa. A gente vai observar, vamos entender. Por meio das superfícies de contato, ocorre entre quem? Os incisivos e os caninos, no quais as faces vestibulares dos dentes inferiores vão se relacionar com só um segmentozinho, né, da face lingual superiores, como a gente observa aqui. Só um segmento por quê? Porque vocês vão ver que a face vestibular, ó, aqui é a face vestibular inferior, vai tocar só aqui o começo da face lingual dos superiores. Então, como é que os dentes anteriores se relacionam quando se encostam? Como é que eles se relacionam? Eles se tocam através das suas faces. A face lingual, palatina no caso, né, dos superiores vai tocar a face vestibular dos inferiores, ó, como mostra nessa imagem aqui, como vocês observam aqui, ó, no manequim. Esse segmentozinho aqui, ó, da face vestibular dos superiores vão tocar onde? Ó, tocou aonde? Aqui, ó, na face vestibular dos inferiores, tá? Isso é um tipo de relação entre os dentes. Mas eles se tocam, todos os dentes se tocam face com face? Não. Como é que se relacionam os dentes posteriores? Eles vão se relacionar entre as cúspides e as fossas. Então, como é que os dentes superiores se relacionam? Ó, a relação aqui normal de oclusão. Vocês podem observar o quê? Tá vendo aqui o dente posterior? Aqui a gente tem a cúspide vestibular, as cúspides, né, vestibulares e as cúspides linguais. E aqui o dente inferior, as cúspides vestibulares e as cúspides linguais. O que é que está acontecendo aqui nessa imagem? As cúspides vestibulares, tá vendo? As cúspides da frente do dente inferior, elas vão encostar aonde? Então, vendo que elas estão bem no meio entre as cúspides, dos superiores, e ali bem no meio das cúspides dos superiores existe o quê? As fossas. A gente tem um sulco com as fossas, então eles vão encostar bem ali nas fossas
centrais dos molares superiores, né? Então, as cúspides vestibulares dos inferiores se encaixam entre as cúspides dos superiores, bem aonde? Na fossa central. E as cúspides palatinas. As palatinas dos superiores vão encaixar onde? Bem no meio dos inferiores, bem no meio, entre as cúspides dos inferiores. Quem é que tá ali? O sulco com as fossas, então vai encaixar bem ali nas fossas da fossa central dos inferiores, certo? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Aqui, como vocês podem observar aqui nessa imagem. Então, entenderam, pessoal? Eu tenho aqui, é porque eu não... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui com a mão. Existe esse encaixe, ó, das cúspides. Então, a cúspide palatina, as cúspides palatinas dos superiores está bem encaixando bem no meio, entre as cúspides inferiores, né? E essas cúspides vestibulares dos inferiores encaixando bem no meio das cúspides dos dentes molares superiores. Entenderam? Então a gente observou o quê? Os anteriores se tocam pelas faces, né? Face vestilingual de um com a face vestibular, né? Do superior. Fica mais ou menos assim, ó. Nesse aspecto. Já por conta da inclinação, que a gente conheceu as inclinações, né? Então a gente observa o contato. O ideal é este contato que vocês observam nesse desenho aqui, dos anteriores e dos superiores. Como a gente viu, a relação normal de oclusão é exatamente igual a essa imagem que a gente está observando aqui, certo? Ó, como vocês podem observar, aqui a gente está vendo o contato ideal. Ó, mais uma imagem, aqui ó, se tocando pelas faces, se tocando aqui pelas cúspides. A gente observa, aqui também a gente pode observar aqui de lado. A gente observa também que a arcada superior está abraçando a arcada inferior. Tudo isso faz parte da oclusão ideal. Aqui ó, um exemplo que eu encontrei na internet de um paciente que estava com problema de má oclusão, aí fez o ajuste através do uso do aparelho ortodôntico e promoveu aqui a oclusão ideal. Então tá vendo a diferença? Isso aqui é ele quando ele mordia, ficava exatamente assim. Isso aqui é uma oclusão ideal? Jamais, pelo que a gente aprendeu, tá totalmente aí diferente do que a gente viu, né? E agora aqui, uma oclusão ideal. Esse slide aqui eu trouxe para vocês conhecerem alguns tipos de má oclusão. A gente viu aqui, ó, aqui está exemplificando a oclusão normal, como a gente estudou. Nós classificamos a oclusão em 3 tipos. É classe 1, classe 2 e classe 3. Eu trouxe isso aqui só para título de curiosidade de vocês. A classe 1, a gente chama que é quando existe essa norma oclusão, quando a oclusão está normal, da mesma forma que vocês aprenderam como é feito aqui os contatos, né? Aí a classe 2, o que é que acontece na classe 2? Ó, já é um tipo aqui de má oclusão. Na classe 2 a gente vê a maxila mais para frente, a gente chama de protrusão da maxila, tá? A maxila está mais avançada, ó, vocês podem observar, e a mandíbula mais para trás, então na sua posição normal, mas o que influencia aqui é a maxila mais avançada. Vocês podem observar aqui ó, a diferença do toque dos incisivos dos dentes anteriores. Na classe 3 é o contrário. Na classe 2 a gente vê a maxila mais para frente, na classe 3 a gente já vê a mandíbula mais para frente, assim ó. Estão observando? Ó, aí o que é que aconteceu aqui? Os dentes anteriores superiores, ao invés de tocarem as faces vestibulares dos inferiores, está tocando o quê? Aí nessa imagem, as faces palatinas desses dentes. Outro exemplo que eu falei no iniciozinho, mais para trás na aula, da mordida cruzada, que é o inverso do que a gente observa na ideal, que é a maxila que está abraçando ali,
né? Ou a arcada superior abraçando a linha inferior. Aqui a gente vê o quê? O contrário, ó. A gente observa que aqui mordida cruzada só de um lado, ó. Pode acontecer dos dois lados, mas aqui a gente observa só de um lado a mordida cruzada, ó. É a arcada inferior aqui que está abraçando a superior. Então isso aqui também é uma má oclusão. Uma mordida profunda, ó. Quando a gente morde, os incisivos praticamente tocam quase toda a face vestibular nos cílios inferiores, por exemplo, né? Os anteriores quase tocam todas as faces a face vestibular dos anteriores. Que a gente viu que isso não é normal, porque é só um segmento que é tocado, ó. Então, quando esse dente está mais abaixado aqui, a gente chama de mordida profunda. Outra mordida muito comum, crianças que usam chupeta, que chupam o dedo aqui também, ó. Acontece o que, ó? O uso da chupeta, o uso do dedo, tá empurrando esses dentes anteriores mais para frente e ocasiona essa mordida aberta aqui, ó, que é onde não existe o contato dos dentes anteriores, como vocês estão observando. E outra má oclusão é quando existe apinhamento, os dentes entremelados assim, um em cima do outro. Né, entremelados popularmente, como é conhecido, a gente chama de apinhamento. Tudo isso aqui a gente pode corrigir, por exemplo, através do uso do aparelho ortodôntico. Alguns casos precisam se promover uma cirurgia para que possa existir a correção, né? Cirurgia dos ossos para que possa corrigir a má oclusão. E, sim, para finalizar, só para a gente conhecer, você já conhece, os movimentos mandibulares comuns, os movimentos da mandíbula em relação à maxila. Nós temos os movimentos de fechamento e abertura, protrusão, a mandíbula vai, ó, pra frente, retrusão, a gente traz ela de volta, ó, pra trás, e lateralidade. E esses movimentos, eles são importantes na hora de avaliar a oclusão, né? São movimentos em que a gente pede o paciente fazer, né? Ou esses movimentos, para que a gente possa observar se a oclusão dele tá ideal ou não, tá? E a gente finaliza aqui nosso estudo de anatomia, de oclusão. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que vocês tiveram um pouquinho de dificuldade, porque é uma disciplina cheia de detalhes, né? E a aula presencial, de certa forma, fez falta, vocês sabem, mas era necessário, foi necessário nossas videoaulas. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco da mensagem para vocês. Eu sei que os desenhos que vocês fizeram tiveram bastante dificuldade, mas a gente só pratica, a gente só aprende praticando. Vocês sabem da importância de ter esse conhecimento da anatomia, então a gente só aprende praticando. Não se preocupe que a próxima atividade eu vou fazer da mesma forma que vocês já têm o costume de fazer, e a gente debate essas atividades nos grupos de WhatsApp, tá, pessoal? Então, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, podem entrar em contato comigo, a gente resolve, manda mensagem nos grupos, a gente conversa, debate, tá? E quem sabe até uma próxima oportunidade. Um beijo a todos, foi um prazer enorme dar mais uma disciplina para vocês e fiquem com Deus, tá?